Olá, caro telespectador, Lucas aqui e seja muito bem-vindo ao seu canal de tecnologia, desenvolvimento, projetos e software. É verdade que às vezes nós vamos precisar escrever documentação, aquela cursiva mesmo, texto e tal, etc. Às vezes vai ser necessário e os motivos para isso são os mais diversos possíveis, talvez até sejam dos requisitos do seu cliente. Ele quer talvez uma documentação escrita, ou talvez você precise fazer uma documentação porque vai ser como que for um manual de utilização, enfim, muitas vezes vai ser necessário fazer isso. A grande questão é como que você vai documentar isso? Você vai escrever num documento, num Word da vida? Vai ficar fazendo PDF? Vai ficar depois para compartilhar isso? Vai compartilhar via e-mail? Você vai fazer dessa forma assim que é ordinária? Existem formas mais acessíveis de fazer isso. Na verdade, formas de deixar a documentação mais acessível. Por exemplo, uma forma de você deixar a documentação disponível via web, como se fosse um site, como se fosse um modelo de wiki, né? Existem modelos de como fazer isso. E agora você vai ver, e eu vou mostrar para você na prática, duas formas bem intuitivas, rápidas, fáceis e que deixam uma documentação de uma forma bonita e que é algo muito legal de você editar. Então vamos lá, vou te mostrar duas formas de fazer isso. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu tenho para te mostrar se chama Gitbook. Você acessa ela com gitbook.com. É uma ferramenta online, fácil de utilizar, já vem com tudo pronto, é só você sair utilizando. Então aqui, a partir do momento que você já criou a sua conta, você vai ter acesso à dashboard dessa ferramenta. E aqui você começa já criando o que eles chamam de space, ou espaço, né? Mas de forma assim bem conclusiva, o space nada mais é do que justamente a página ou o lugar, o espaço, onde você vai escrever toda a sua documentação, aquilo que for necessário. Então vou colocar aqui uma documentação de exemplo. Você pode até escolher a cor, né? Olha só, ele deixa como é que vai ficar no seu navegador. Eu já vou deixar ela pública, mas você pode deixar ela privada também. Só que se você deixar ela privada e quiser compartilhar com alguém depois, você vai ter que deixar ela pública. Esse é um dos problemas, talvez, do plano gratuito dessa aplicação, né? Mas já é alguma coisa bem interessante. Então, beleza, criei aqui o espaço exemplo, nessa corzinha aqui, isso aqui pode ser até alterado depois, enfim. E olha só, você já cai direto no que seria a página inicial da sua documentação. E é muito legal porque você vai escrevendo aqui, por exemplo, você coloca o título aqui dessa página e deixa uma descrição qualquer, e você já pode sair escrevendo aqui qualquer conteúdo. Você pode ir escrevendo qualquer conteúdo. Eu vou até pegar aqui um pedaço de Lipson, Lorem Ipsum, para a gente ir preenchendo enquanto a gente vai brincando com essa ferramenta, que é legal para facilitar, né? Para encher de conteúdo. E olha só, você sai aí escrevendo, né? Conforme você quiser. O bom, um dos grandes pontos bons dessa ferramenta é que você pode utilizar a anotação Markdown para fazer as edições. Olha só, o título eu utilizei aquela hashtag ali primeira, né? Ok, posso fazer um subtítulo, posso fazer um subtítulo. Enfim, e por aí vai. Nossa, tá difícil. Subtítulo, aí, ok. E pode sair escrevendo. E o legal é que os títulos e os subtítulos, eles vão aparecendo aqui, ó, nos conteúdos dessa página aqui que está sendo escrita, né? Então, se eu colocar aqui mais um título, olha só, outro título. Vou escrever sem acento mesmo. Ó, apareceu aqui. Então, quando eu estiver navegando pelo documento e eu quiser ir para lá, ó, ele já me leva direto para cá. Ele já deixa isso tudo assim. Então você consegue fazer esse tipo de edição, ó, pontos, qualquer coisa assim, numeração, você já consegue fazer. E várias outras coisas que você tem acesso clicando aqui no maisinho, olha só, você pode fazer essas listas, os títulos, uma lista para você ir clicando, né? Checável, olha só, é bem interativo, é fácil de funcionar. Você pode colocar códigos, citações, imagens, tabelas, hint, até equações matemáticas, arquivos, método de API, tabs. Esses dois aqui eu acho que são os mais legais, porque você coloca aqui, você fala aqui qual que é o tipo que você vai colocar, um título para o método, ele aparece aqui já, até mostrando qual o formato dele. Você coloca o endereço,
faz uma descrição, fala dos parâmetros de requisição e dá resposta. Nossa, é muito legal, ele é bem completo. Então, é assim que funciona e é fácil de você sair escrevendo o documento aqui, sem ter que se preocupar com muita coisa, com parte de estilo, edição, etc. E daí o legal é que você pode ir organizando isso bem no modelo de wiki mesmo, né? Você cria, por exemplo, uma outra página aqui, então você tem a outra página. E você vai organizando as ideias aqui, certo? E é legal que ele te dá já também ideias de templates para você ir escrevendo. Olha só, por exemplo, você pode escolher esse template de guia e olha que massa, ele já te dá um template com os itens para você escrever. E ele te dá formas aqui para você escrever funções, para você escrever com modelo de código. Será que ele dá mais algum template aqui pra gente? Olha só, API. É parecido com aquilo que a gente utilizou, né? Deixa eu ver quais outros templates que ele tem legais aqui. Vamos ver se ele apagar. Como é que apaga? Delete. Aí. FAQ. Olha que massa. Você pode responder as perguntas. É algo bem simples, né? Mas assim, é legal porque você pode ir criando e organizando as páginas dessa maneira. Olha só, tem até o slug. Ele aparece, né, quando você vai compartilhar no finalzinho aqui da URL o nome da página em si, para facilitar na hora de você fazer o link. E você pode criar também grupos de páginas. Isso é bem legal também e ajuda ainda mais na organização, porque você tem aqui um grupo, daí você tem a página 1, e você pode criar outras páginas dentro desse grupo. Olha só, se eu criar uma nova página, eu arrasto ela para cá e pronto, tem aí, ó, página 2. Olha que interessante. Página 2, 2, ok. E você vai então criando isso. Você pode também colocar alguns arquivos aqui, que eles ficam disponíveis para download, para quem for acessar, no documento inteiro, né? Então você tem todas essas formas de organização. Você pode colocar também links externos para outras páginas. Por exemplo, vou colocar um link aqui para o Google, né? https google.com, e você salva, e ele deixa o link salvo aqui para você fazer uma referência externa, né? Ele tem outras possibilidades de coisas que ele pode fazer aqui. Por exemplo, ele exporta como PDF, olha só. Só que ele vai pegar o espaço inteiro, né? Ou só a página, enfim, você pode escolher. Vamos ver se ele exporta mesmo. Não dá. Não, ele precisa tá com uma versão paga ou usando o trial, enfim. Será que se eu fizer um entrar? Também não, infelizmente. Mas é uma funcionalidade que ele tem se você estiver disposto a fazer a aquisição da ferramenta, né? Uma coisa legal que ele faz é também o controle de versão. Então, quando você está fazendo aqui as alterações, você pode descrever elas, salvar. Ele fica com uma ideia parecida, tipo GitHub ou Git de forma geral, né? Fica aqui para você dar merge. Então você pode fazer outras alterações, por exemplo, eu vou alterar aqui. E ele já mudou aqui, ó, já mudou para salvo. Então eu vou dar save de novo, 2 edits. Ele mostra o que foi editado. Olha que legal. Ele mostra todo esse histórico. Você pode até deixar um comentário aqui do que você estava fazendo. É tipo um histórico de Git mesmo. Acho até por isso o nome, né? Gitbook. Ele te dá essa ideia. Você pode, daí depois que você termina, você dá merge e pronto, tá aí. Você tem um começo de documentação. Ele te mostra todas as atividades que aconteceram aqui. É especialmente legal se você está desenvolvendo essa documentação com mais pessoas ou ter mais pessoas envolvidas na escrita dela, né? Ele mostra tudo com detalhes, isso faz toda a diferença. Quando você consegue ter acesso a todas essas informações de quando, de como, do que foi alterado, né? Então você tem aqui a possibilidade de compartilhar isso. Você pode até alterar o design, olha só, altera o ícone, qualquer coisa que você quiser, que é o que vai aparecer depois, talvez, aqui. As cores dos temas, Dark não pode, né? Claro, como de praxe. Mas você pode escolher até a cor padrão, né? Que no caso está esse azul aqui, você pode escolher outra cor, por exemplo. E ó, já mudou a cor aqui de tema. Pode escolher a fonte, header, várias coisas que você pode colocar aqui. Escolher quem está trabalhando nesse projeto, ver algumas integrações com GitHub e várias outras configurações.
ele é uma ferramenta justamente para você pegar e já sair utilizando. Mesmo no plano gratuito, ele já é interessante de você fazer isso, que você consegue colocar muita coisa aqui, muita coisa interessante, né? Agora, se você estiver interessado em ver sobre o preço, também pode ser interessante, se você julgar interessante de colocar isso, né? Porque no plano gratuito você pode colocar até 10 espaços diferentes, né? É limitado a 10 documentos diferentes, se você pensar assim. E você até pode colocar um domínio customizado, algo próprio seu. Mas quando você já vai para o modo de equipe, você vai ter que cada pessoa, cada usuário paga aí $8. Cada usuário paga $8. E aí você já passa para ter espaços ilimitados, pesquisa, análise de quem está utilizando, e você já consegue importar conteúdo externo, né? Para quem vai para o plano business, tem ainda mais coisas, né? Aqui entra sim para quem quer fazer o export de PDF, né? Quem quer exportar para modelo de PDF. Mas enfim, é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta que já pode ajudar bastante você e já pode resolver o seu problema de maneira rápida. Mas tem ainda uma segunda ferramenta que é interessante de você utilizar, e que eu particularmente utilizo e gosto muito, que é uma ferramenta que você faz toda essa documentação quase que manualmente, tá? Mas que permite que você utilize isso dentro do código-fonte. É uma ferramenta chamada MDBook. Uma ferramenta que está lá gratuita, é fácil de utilizar, tem para Windows, Mac e Linux, e você instala na sua máquina e você utiliza por linha de comando. Vamos dar uma olhadinha rápida em como é que funciona, eu vou mostrar para você. Então aqui você consegue achar essa ferramenta pesquisando simplesmente MDBook, tá? O primeiro resultado já vai te dar direto lá no GitHub, mas é interessante você cair já direto na documentação e aqui você vai conseguir ter uma ideia do que é essa ferramenta. Então ela é uma ferramenta para você escrever a sua documentação e fazer todo esse gerenciamento por linha de comando. Como é que você escreve? Você escreve usando o Markdown. Então eu até criei aqui uma estruturazinha de projeto simples, olha só, na pasta não tem nada, na verdade, isso aqui não é nada demais, tá? Não tem nenhum software aqui, é só uma estrutura para exemplificar aquilo que é essa ferramenta aqui do MDBook. Então, a partir do ponto que você já tem ela instalada na sua máquina, você vai utilizar os comandos dela para fazer a documentação diretamente no seu computador. Tudo começa com o comando init. Quando você faz isso aqui, ele já gera uma estrutura padrão de como é que vai ser essa documentação. Então, como é que funciona? Ele vai gerar, a partir de uma pasta que você define, ele gera duas pastas, uma pasta book e uma pasta source. E é na pasta source que você vai fazer a maioria das suas edições. E lá você vai escrever as páginas da sua documentação utilizando o formato MD, Markdown, né? E quando você for gerar essa documentação, quando você utilizar o comando de build do MDBook, ele vai gerar aquela documentação num formato HTML, como se fosse uma página. Na verdade, ele vai formar exatamente como essa página que você está vendo aqui. Ele forma a documentação nesse modelo de wiki. É até parecido com o Gitbook, só que ele é mais raiz, vamos dizer assim. E ele te dá todos os poderes que você precisa para mexer na documentação. Então, e você tem diversas coisas que você pode fazer aqui, né? A partir do momento que você dá o init, ele seta a pasta principal. E nesse arquivo aqui, summary, é onde você é o arquivo mais importante, ele mesmo fala isso, né? É onde você vai definir todo o esqueleto do documento. E depois que você já tem alguma coisa escrita, alguma coisa feita, você dá o build, MDBook build, que ele vai construir a aplicação em si, ele vai construir a documentação. Você pode deixar ele no modo de assistir aquilo que você está fazendo, de alterações, e você pode até já fazer ele pode montar até um servidor básico para você ir editando, e ele vai vendo aquilo que você está fazendo. Sério, dá até para você testar a documentação, é algo muito interessante, né? E você também pode, se você quiser, apagar a documentação para começar de novo. Enfim, na verdade, esse comando aqui só vai remover o que tiver no conteúdo que ele gerou automaticamente, né? Ele não mexe no documento, naquela parte que você escreveu mesmo, nos arquivos de Markdown. Mas enfim, o sumário, como ele disse, é a parte mais importante. Ele entra aqui com algumas coisas que você tem que ter dentro desse sumário. E é ele que vai construir esse lado aqui, ó, de informações.
E aí você pode entrar também em diversas configurações em um outro arquivo que ele gera, como por exemplo o título, o autor ou autores, ele deixa aqui que você pode colocar uma string com vários, uma descrição, a edição, até a linguagem que você quiser, o idioma que você quiser. Você pode alterar o tema dele. Na verdade, ele até deixa o tema próprio para você alterar aqui em cima, olha só. Ele deixa algumas pré-definições, independente de qual que você escolher. Nossa, isso é muito legal, olha só, tem os temas Dark aqui que são muito bonitos. Eu vou deixar ele por aqui só para você ver. Ele tem suporte para expressões matemáticas, isso é muito legal quando você precisa colocar algum tipo de expressão matemática, não que seja muito comum para nós, né? Mas enfim, é algo interessante. E ele faz até algum highlight de sintaxe para quando você quer colocar pedaços de código, né? E ele entende uma quantidade de linguagens muito grande, é interessante. Olha só que legal como é que fica, né? Quando você escreve um código. Isso é bem legal mesmo. E ele dá algumas outras opções, mas enfim, vamos ver ele na prática como é que funciona. E a dica que eu falo para você é quando você estiver aqui na sua pasta de projeto do software que você está fazendo, é você deixar uma pasta específica para isso. Por exemplo, vou criar aqui mkdir docs, ok? Então lá na pasta docs é onde eu vou fazer o uso dessa ferramenta. Então a primeira coisa que eu faço é dar um mdbook init e daí eu passo a pasta que eu quero que ele faça isso, né? A pasta docs, ok. Daí ele pede se você quer um git ignore. Ele só vai, na verdade, criar lá para você ignorar o arquivo book que ele gera, realmente o HTML, né? Para você mandar para o repositório somente aquilo que é necessário para você gerar a documentação em si, né? Aqui ele já pede um título, eu vou colocar um título de exemplo, só para a gente ver como é que funciona. E pronto, ok, já criou sem erros, né? Quando a gente olha lá dentro agora, olha aí, ele criou 3 arquivos. Se a gente for olhar por aqui, pelo VS Code, a gente vai ver o git ignore, só ignorando a pasta book, e o arquivo de configuração, né? Olha lá, o autor Lucas Costa, language, eu já vou deixar aqui PT de português, vou deixar falso, que eu só vou escrever em português. Qual que é a pasta que ele tem que olhar como source, né? Onde é que vai ter os arquivos, porque você também pode editar isso. E qual que é o título da criação. Enfim, isso aqui já é mais do que suficiente para você sair fazendo o livro, né? A documentação em si. A pasta book está vazia porque eu ainda não construí nada. E na pasta source, ele cria aqui já com 2 arquivos MD. Então, ele fala justamente que o principal arquivo aqui é esse arquivo de sumário. Então aqui você escreve justamente aquilo que você quer que apareça. Eu já vou até alterar aqui e deixar, por exemplo, ó, sumário. Ok. E eu vou deixar alterado aqui para cap1, só para a gente usar de exemplo. Eu vou mudar o nome do arquivo que ele está aqui. Eu sei que o arquivo ali existe, está com aquele nome, mas eu vou colocar outro nome só para você ver que interessante. Quando eu fizer assim, ó, deixa eu pegar aqui e vou alterar esses números aqui, mesma coisa aqui. Pronto, 1, 2, 3, 4. Se eu quiser fazer uma introdução, eu posso fazer isso aqui, ó. Quando você tem o hífen na frente, ele vai numerar esse tópico lá no índice. Então, se eu tirar, ele vai deixar só assim, sem nada. Então, eu vou pegar aqui, eu vou deixar como introdução, certo? Introdução. Mas no arquivo não, vou deixar ele só com nome. Ai, cadê o misericórdia aqui? Pronto. E sem aqui, pronto, beleza. E olha só que legal. Isso aqui é uma estrutura básica. Eu vou, inclusive, alterar aqui no meio e vou colocar um título, um segundo título, como se eu estivesse organizando esse sumário de uma forma diferente, tá? Então, pronto. Fiz aqui uma estrutura básica de sumário. O que eu faço agora? Eu vou lá entrar na pasta docs e vou dar um mdbook build. E ele vai pegar o que tem naquele arquivo de sumário e vai construir. Olha só. Beleza, deu certo. Olha só o que ele fez. Ele criou os arquivos, já com o título que eu tinha definido no sumário. Então, você definindo certinho o sumário no começo, ele já cria os arquivos para você e deixa tudo bem fácil, né? E ele já populou aqui a pasta book, olha só. Ele criou tudo o que é necessário para você exibir essa pasta. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, build, e vou passar o argumento de o, que ele vai dar o open disso aqui. Olha só, que legal, ele já criou tudo para você. Ele já abre direto no exemplo, na introdução, que é o arquivo que você criou aqui. Deixa eu esconder aqui, introdução. Ele já cria aqui direto para você, com o título de exemplo, que foi o título que eu escolhi.
E ele já mostra aqui separado de acordo com aquilo que eu escolhi. Então quando eu quiser ir para outro capítulo, eu clico aqui, Cap 2, ele vai abrir as páginas que estão lá no Markdown. Eu posso passar assim também, ó, voltando um, indo para outro, né? E ele já dá todas as opções aqui, ó. Ele esconde, ele dá os tipos de tema, ele permite até que você faça uma pesquisa dentro do livro. E ele dá uma forma de impressão, olha só. Se você quiser, você já imprime ele ou salva como PDF, que era algo que lá no Gitbook você precisava pagar para fazer, né? Então fica a dica, olha só que interessante. Vamos popular um pouco isso daqui para você ver que interessante que é. Eu vou colocar aqui no Cap 1, cadê o meu lorem Y? Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Aí, o primeiro parágrafo. Eu vou popular na introdução com esse lorem Y. Ok, aqui, beleza. Ele vai ter todas as capacidades de título e tudo que o Markdown pode oferecer, né? Por exemplo, um título aqui com subtítulo. Você pode fazer tudo isso normalmente. Esse arquivo aqui já não vai mais ser utilizado, mas enfim, ele está ali. Eu posso definir um título diferente aqui, capítulo 1, colocar o texto e tal, enfim, só para você ver que interessante. E para você não ficar dando build o tempo inteiro, ele tem lá na documentação que você pode usar o comando watch, ou até o serve, que é interessante. O O sempre vai abrir diretamente o navegador para você. Então quando você coloca no serve, ele dá build, ele fica assistindo as alterações que você faz, e ele já serve isso direto aqui no localhost 3000. Então olha só que interessante. Ele está aqui, beleza, olha aí, ó, já populou o capítulo 1. A introdução ele não populou, interessante. Mas o capítulo 1 está populado, capítulo 2 ainda não tem nada. Ah, deve ser porque eu não salvei a introdução, né? É, isso mesmo. Pronto, salvo. E olha só, ó, já fez o build de novo, já tá tudo pronto, tudo certo. E se eu for aqui na introdução de novo, pronto, tá tudo populado. Olha aí, título, ele é clicável inclusive, ó, se você quiser passar a referência depois, se você for colocar isso num servidor disponível para alguém assistir, para alguém olhar, você pode passar com referências. Ó, ele passa todas essas referências bonito, inclusive subtítulo. Ele passa para cá, capítulo 1. Ele é extremamente completo. E você tem a possibilidade de escrever aqui qualquer coisa utilizando a sintaxe do Markdown. Ele tem aqui na documentação como é que você faz para fazer esse tipo de coisa. E é muito legal, porque ele pode até, ó, ele deixa você copiar código, ele deixa você até executar alguns códigos direto aqui para ver o resultado. É uma ferramenta construída em Rust. E é muito interessante, porque permite que você faça esse tipo de construção direto na estrutura de arquivos do seu programa, do seu software, do sistema que você está desenvolvendo. Mas e por que isso é tão legal? Porque isso fica junto com o histórico dos commits do Git, quando você estiver fazendo esse tipo de versionamento. Então você mantém um histórico de versão até da documentação. Isso é muito legal, porque fica fácil de você escrever, fica fácil de você publicar isso depois, fica fácil de você deixar isso disponível. Ele fica com um tema bonito, olha só, que você pode escolher, você pode deixar definido, que você pode compartilhar. É tudo na sua mão, todos os poderes estão na sua mão para fazer esse tipo de documentação. E é muito melhor do que você fazer algum tipo de documento num Word da vida, num outro escritor, no LibreOffice, enfim. E se você, porventura, precisar desse tipo de documento, tem aqui a função de impressão. Olha aí, ele já separa tudo para você bonito, você só tem que salvar como PDF ou imprimir, enfim, fazer o que você precisa. E essas são, então, duas ferramentas que são interessantes, que você pode utilizar se você precisar, porventura, escrever uma documentação. São ferramentas rápidas, fáceis de utilizar e que te abrem um leque de possibilidades, olha, impressionante. E fazem uma documentação bonita acima de tudo, além de tudo, né? Uma documentação que fica bonita, apresentável. Eu espero que isso seja útil para você. E se você decidir por utilizar uma dessas ferramentas, conta pra mim como é que foi a sua experiência, comenta aqui abaixo desse vídeo, mostra pra mim, me fala se você gostou, se você não gostou e se foi realmente útil pra você. Essa é a minha dica pra você por enquanto e eu vou ficando por aqui, até mais.